Emil, você consegue ficar um pouco maior na tela para... Ou tá bom assim? Eu estou me vendo inteira, quase. Não, estou vendo você inteira, mas não muito grande, mas tá bom, né? Então, eu convidei a Demildes para falar para o grupo hoje sobre o trabalho dela e sobre a visualização criativa na vida dela. Conheço a Demildes há muito tempo, devo imensos favores. Ela já carregou o meu curso para Belo Horizonte, a minha terapia para Belo Horizonte, muitas vezes, me recebeu na casa delas muitas vezes, não é, Demildes? Muitas e muitas, né? Sempre muito bem-vinda. Já dei curso. Muito obrigada. Já dei curso na sua casa, Demildes, você lembra disso tão bem quanto eu? 2 vezes para uma pessoa apenas. Verdade. Uma pessoa encarnada apenas. Quantos encarnados não sabemos, né? E nesse caso, a lei da física não se aplica, né, Alzira? Mudando a casa inteira, a Demildo cozinhando e a gente comendo. E uma dessas pessoas que veio para um dos cursos, uma pessoa só, eu não tenho contato, mas a outra, ela, não sei se você sabe disso, Ademir, se eu te falei, ela preencheu o sonho dela, virou chefe, e agora é chefe num restaurante no sul, não sei se Curitiba ou Florianópolis. Então, quer dizer, todo aquele trabalhão para um curso de uma pessoa valeu a pena. Sempre vale, né? Mas quando a gente sabe o resultado, é melhor. Exatamente. Mas então eu passo a palavra agora para a Demilton, não eu fico falando o tempo todo. E eu disse a Demilton que eu ia perguntar ela primeiro, para ela pedir ela para explicar para nós. Eu mandei no grupo Linktree, né, que tem os contatos todos dela, mas explicar para nós, Ademildo, o que você faz atualmente. Uhum. Primeiro, eu queria agradecer, né, porque estar com a Alzira é sempre uma alegria. E nesse momento, assim, né, dessa partilha, é muito mais legal ainda, né, como dizemos aqui, é muito bacana, porque a gente poder compartilhar aquilo que a gente aprendeu, estar com a pessoa que nos mostrou o caminho, é sempre muito bom. E a Alzira me apresentou a visualização criativa e, através dela, eu posso dizer que o que eu faço hoje, né, eu vou explicar, isso, com certeza, a visualização está dentro em todas as áreas. Eu sou terapeuta holística e uma das coisas que eu faço, eu falo assim, eu sei algumas técnicas, mas tem aquelas que a gente gosta mais, né? Então, hoje, o que eu tenho feito, vamos dizer assim, 90% do meu trabalho está associado à apometria, que é uma terapia vibracional. Então, hoje, acho que mais do que, né, ao invés de dizer terapeuta holística, acho que eu poderia dizer que eu sou terapeuta vibracional. E tem um espaço em Belo Horizonte, onde, além dos cursos que eu ministro, né, que é a apometria e o magnetismo, e onde da energia do dinheiro, que está no forno aí, que deve sair, vamos ver se esse ano ainda sai. Tem esse espaço que eu compartilho com outras pessoas também, com outros professores também nessa área integrativa. E, recentemente, um trabalho que eu estou, assim, bastante satisfeito, bastante feliz com ele, que é a integração da apometria com a constelação familiar. Então, a gente tem tido algumas experiências muito interessantes, associando o atendimento junto, né? Dividindo ali a técnica no momento da aplicação da constelação, entrando com a apometria junto. Então, assim, está sendo muito bacana. Então, tem o quê? Hoje tem aqui, né, que é o Ser Essencial. O Ser Essencial tem 14 anos de existência? 14 anos. Parabéns! É um tempinho bom. Mas que eu já trabalho... Hã? Um tempo longo de vida. Um tempo longo. Mas com essa parte do magnetismo, né, que, aliás, a apometria deriva do magnetismo,
Isso eu brinco que eu faço desde sempre, né? Porque minha mãe benzedeira, então eu já nasci benzendo. Ah, que Então, essa maravilha, parte né? magnética eu faço desde sempre. Agora, que eu tomei conhecimento que tinha esse nome, vamos fazer conta, tem 25 anos. Que eu aprendi que tem esse Ah, nome magnetismo. Então, vamos dizer assim, oficialmente tem 25 anos que eu trabalho com magnetismo. já tem bastante tempo, então, né, Ademir? E É, Ademir é, ensinar magnetismo num dos cursos de anjo que eu dei. Eu mostrei a energia dos anjos com o pêndulo e eu não gosto desse negócio. Eu a tela mostrei a para mim foi estranha energia, aqui. Ah, eu mudei. Mudei para não ficar naquelas escadinhas, eu acho muito, assim, não sei, engraçado. Mas a Demilde tá na esteve escadinha. conosco num curso de anjos, em que ela mostrou a energia do símbolo dos anjos através da apometria e eu mostrei através do pêndulo. Então, já trabalhamos juntas, né, Demilde, com Sim, esse trabalho que você faz, já apresentamos aqui num dos cursos. é. Mas que Porque assim, bom, o Ademir, ter magnetismo, você né, aqui a conosco. energia, a vibração, ela permeia tudo, né? Então dá para a gente fazer esses casamentos, né? Fazer essas parcerias assim, essas casadinhas de uma técnica com a outra de uma forma bem fluida, bem tranquila. Dá para fazer demais. Exato, né? Porque é a mesma coisa, só que eu mostrei com um método e você mostrou com outro, acompanhar os dois. Foi realmente muito bom aquela experiência, eu gostei muito. E, Ademir, eu queria te perguntar como você entrou em contato com a visualização criativa? Foi comigo, mas você se lembra de quando foi, de como foi para você imediatamente? Dá para você Me contar para nós isso? Sim, sim, me lembro. Foi em 2015. Em 2015. O resultado, Tem um eu tempinho não. já, né? Tem um tempinho. De imediato, assim, foi muito estranho, sabe, Alzira? Para ser bem honesta. Porque foi através de você, eu ouvia você falando das suas conquistas, com a visualização, e eu falava assim, gente, mas só pensar não vai dar certo isso. Eu acho que essa mulher é meio louca, esse negócio não funciona. Mas aí eu insisti, né? Eu continuava ouvindo você falando e comecei a aplicar, que aí é que é o grande barato, né? Que eu vejo assim, na visualização. É você ouvir, mas começar a exercitar, não é só ficar, né, parado ali esperando que a coisa aconteça. Então, foi em 2015. E, Edemildo, te cortando, como você aplicou isso para você sair da dúvida? Pela Como insistência. foi? Aí eu comecei a fazer anotações. E para eu identificar como que estava aquilo que eu gostaria e como que poderia ser depois. E comecei também a observar mais, né? Eu faço exercício, como que eu fico depois? E aí é que eu fui realmente percebendo que funcionava, sabe? Mas naquela época, eu também ainda vivia num momento assim de descrença muito grande comigo mesmo, com aquilo que eu era capaz de fazer. Fazia, mas Sei. precisava de um pouco mais vamos dizer assim, eu acho que de autoafirmação mesmo seria a palavra. E aí, começando a praticar a Acreditar, né? visualização, aí a Crer coisa para ver. Mas ainda dá para era nós desse um jeito. exemplo prático? É. Então, um exemplo prático é que naquela época a gente morava, eu e uma outra pessoa, numa casa muito pequena. Não sei se você lembra, mas um dos cursos você deu nessa casa bem pequenininha. E eu queria muito ir Lembro. para um lugar maior, né? Morava nessa casa, quando tinha curso, quando era para pessoas mais próximas, como o seu caso, a gente abria o espaço na própria casa, mas o trabalho profissional
a gente fazia numa academia, uma sala que nós alugamos dentro da academia. Mas aí a gente viu que não estava funcionando muito bem, e tanto eu quanto essa pessoa queríamos ir para um lugar maior. Então, o que a gente fez? Já tendo contato com a visualização, compreendendo que a gente podia alcançar aquilo que a gente deseja através do pensamento. Então, mas como na prática isso poderia acontecer? Como eu falei, né? Só pensando não resolve. Então, qual foi a estratégia? Plantar plantas que não cabiam naquela casa. Então, a gente começou a plantar manga, jabuticaba, coisa que a gente já sabia que ali não tinha como ficar, tinha que arrumar um lugar maior. E passando... Interessante. Então, peraí um pouquinho, Ademildo. Então, você usou essa ideia para dizer para o universo, né? Para dizer para você, para dizer para a energia, para dizer para o universo, eu acredito que posso mudar para uma casa maior. Exatamente. Por isso, vou começar a plantar árvores que só poderão existir numa casa maior. Exatamente. Foi isso? Exatamente isso. Interessante. Exatamente isso. E uma coisa, Alzira, que sempre ficou muito forte para mim, das suas falas, que é o seguinte, eu preciso saber o que eu quero. Como isso vai acontecer não é problema meu. Eu lembro de você dizendo isso. Eu preciso tomar a decisão. O que eu quero? Bom, eu já tinha tomado, quero uma casa maior. O como, o universo é que vai fazer com que aconteça. Mas o que de prático que eu posso fazer para dizer para o universo, eu quero isso? No meu entendimento, naquela época era, mesmo que aquelas plantas, aquelas árvores, né, no caso a manga, fosse ficar em vasos, teria que ser em vasos grandes, porque eu queria uma casa maior. Então, foi essa forma que eu encontrei para dizer para o universo o que eu queria. Agora, como que essa casa vai chegar? Não sei. Como que eu vou pagar? Também não sei. Deixa para o universo decidir. E aí foi extremamente interessante, porque no trajeto... Muito interessante. No trajeto... Achei interessante, porque você... quero acrescentar mais uma coisa. Você falou para o universo, mas você falou para você mesmo, porque você conseguiu levar a sua energia, a sua vibração para eu vou mudar para uma casa maior. Sim. Então, você fez a planta e você fez você. Né? Exato. Exatamente. Por favor. E aí o que aconteceu é que no trajeto que a gente fazia para chegar até a sala onde funcionava o ser essencial na época, apareceu uma casa, do nada. Olha a coincidência, né? Que a gente já sabe que não é coincidência. Do nada apareceu uma casa. No meio do caminho tinha uma casa. E aquela casa estava para alugar, e aquela casa era 3 vezes maior a casa que morava na ocasião. E aí, né? Encontrei a casa, tá ali a placa, aluga, assim, um jardim maravilhoso, cabia aquele vaso grande que eu havia plantado. E agora, né? O que fazer? O que foi o próximo passo? Imobiliária. Chegando na imobiliária, o preço, claro, também era muito mais alto do que o que eu pagava na casa, na anterior. Mas aí eu fui fazer contas, né? Que é uma coisa que sempre foi uma característica minha, fazer conta. Hoje eu já consigo fazer a conta, mas soltar mais, né? Mas na época era muito 2 mais 2 igual a 4. Somando o que pagava na casa menor com o que pagava na sala onde funcionava o trabalho terapêutico, o valor era do mesmo. E essa casa dava para morar e trabalhar. E foi o que aconteceu. 15 dias depois, o documento estava assinado. E uma casa foi super próspera. A manga até morreu depois, ela não vingou, mas foi a alternativa, né? A referência para fazer chegar nessa casa. E lá tinha outras plantas lindas, nossa, incrível. Ela fez o papel dela, né, Demetrios? Ela fez o papel dela, exatamente. Ela fez o papel dela de ser a representação da sua vibração, eu posso ir para uma casa maior. Exatamente. Agora, Demetrios, eu vou
perguntar se alguém tem algum... Porque aqui, nas pessoas que estão aqui, a grande maioria já fez curso de visualização criativa comigo. Sim. A Demildes. A Eliette já fez, a Edilene já fez, o Kaique também já fez, a Aline já fez, a Priscila não sei se fez, acho que não, né, Priscila? Mas é só a Priscila aqui que não fez o curso de visualização criativa. Então, eu vou interromper você um pouco para a gente continuar depois e perguntar se, depois dessa fala da Demildes, alguém quer fazer alguma pergunta. Sobre como foi alguma outra coisa, ou não sei. Se vocês têm alguma pergunta. Alzira, se junto com essa, Oi. se junto com essa visualização, ela disse que escreveu também, fazia anotações, foi o que eu percebi, mas se ela fez algum desenho, tirou alguma foto dessa casa, o que acrescentou na visualização dela? Eu coloquei uma casa... Denilson, ouviu? Ouvi. Eu coloquei uma casa como descanso de tela do meu computador. Ah, tá. Você colocou o quê, Demilson? Uma casa, uma foto de uma casa maior, né? Uma foto de uma casa no descanso de tela do meu computador. Eu coloquei. Além assim, que aparece a tela lá dentro. Deu para entender? E você escreveu alguma coisa? Nós entendemos que você usou uma imagem de uma casa, né? Sim. E você escreveu alguma coisa? Neste desenho, não. Eu tinha à parte um caderno, que na ocasião, depois que eu fiz o curso de visualização com você, eu montei um grupo de estudo do livro da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, e a partir daquelas afirmações que a Catherine faz no livro, eu ia extraindo algumas para um caderno, que eu tinha também à parte, junto com o livro, um outro caderno, eu ia anotando aquelas afirmações, né, que eu achava mais interessantes para aquela atual situação, e afirmando todos os dias. Mas na casa em si, não escrevi nada. Esse escrito era a parte. Além daquela lista de metas que eu fazia, né? Então, dentro da lista de metas, tinha lá uma casa maior. Tinha a casa e tinha o sítio. Ah, que maravilha. Acontecer agora. Tinha o quê? Era uma casa, eram etapas, né? Porque eram metas a médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Ah, porque... Meta longo prazo. Ótimo, porque, olha... chácara. Que maravilha. Mas então, espera aí, Marcelo. Ó. Isso nós vimos também no curso que fizemos, né, Marcelo? As metas. Então, a Demildes tinha o caderno com metas a longo, a curto e até curtíssimo prazo. Ela escrevia afirmações. Ela leu o livro da Catherine Ponder, ela deve ter copiado a gente, né? E ela tinha a figura da casa, não é? Sim. E, Marcelo, ela juntou a isso, porque ela conseguiu entrar na vibração. Eu tenho uma casa maior. E ela representou isso no mundo real com as plantas. Então, são várias coisas juntas, Marcelo. Ela respondeu a sua pergunta? Respondeu. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que ficou bem claro. Me parece que ela juntou várias situações que se somaram, né? Escrita, foi muito interessante. Marcelo, são várias ferramentas. Qual dessas você está usando depois do curso, Marcelo? Você está usando alguma dessas?
Eu uso a visualização através de foto e tenho procurado me ver na foto daquilo que eu pretendo. Ah, ótimo. Então, você está se vendo na situação já pronta. Exatamente. E eu quero trazer, então, aqui uma sugestão para todos, para o Marcelo e para todos. Eu também vou fazer isso. A gente arranjar um imã, porque essas plantas da Demilde eu chamei de imã, né? A gente arranjar alguma coisa que seja esse imã, além das fotos, coisa assim, como é que a gente fala? Física mesmo ali, né? Que a Demilde podia ver a planta crescendo. A Demilde esse imã por pegar da planta, não tem? Cortou, Alzira, eu não consegui ouvir. Só vi o finalzinho. Eu te perguntei, eu trouxe uma sugestão. Cada um arranja um imã, como você arranjou a planta, né? Sim, sim, sim. Mas é preciso que o imã tenha uma ligação com a pessoa. Então, eu estou te perguntando, qual é a sua ligação com planta que fez esse imã dar tão certo? Então, é isso que você falou. O imã precisa fazer sentido para a pessoa, né? Não justifica você utilizar uma ferramenta que não... Por exemplo, se ninguém tem afinidade com planta, vai querer usar planta, não vai funcionar. Eu sou do interior, né? Eu nasci no interior e sempre gostei de planta. Então, assim, tem pessoas que nascem no interior, mas não têm contato não com planta. Eu sempre tive. Então, assim, estar próximo é algo que me faz muito bem. Então, assim, eu gosto de plantas para usar, tanto para chá, para tempero, para ficar lá perto dela. Hoje, onde eu moro, tem uma figueira, e eu adoro ficar embaixo daquela figueira, porque ela faz todo um sentido para mim. Então, assim, a minha ligação com plantas é muito grande. Então, é um recurso que eu gosto de utilizar, porque eu sei que vai fazer sentido. Né? Então, assim, atualmente eu estou noutra visualização. Então, a planta agora é maior ainda. Mas eu vou sempre utilizando. E por quê? Lembra que eu falei da meta a médio e longo prazo? A longo prazo era o sítio. Né, que eu morava numa casa, depois dessa casa eu fui para outra, que é a que eu estou agora, né, num local melhor. Naquela era um bairro que era bom, mas precisava ser melhor ainda, por causa de ponto de referência para cliente chegar. Atualmente, muito, sei lá, 95% hoje dos meus atendimentos é à distância. Então, estar no local mais próximo do centro da cidade, hoje, já não faz sentido para mim. Então, faz mais sentido acelerar o processo, se é que isso é possível, de trazer o sítio. Até porque aquela longo prazo já deu longo prazo. Então, a decisão que eu tomei foi, não, agora já é a hora do sítio acontecer. Pelo menos já aceito, né? Porque tem isso também, né, Alzira? Às vezes a gente tem aquele desejo, mas internamente ainda não permite, não aceita aquela situação. Então, hoje eu já aceito internamente ter e morar no sítio. Não, então, assim, a planta que está agora crescendo... E você está usando a planta novamente? Estou usando a planta novamente. E já a passos bem largos para esse sítio acontecer. Porque para trabalhar, além de estar no meio da natureza, me refazendo, né? Porque esse trabalho vibracional, ele é um trabalho maravilhoso, mas a gente acaba, de certa forma, não é dizer que vai absorver, mas é bom estar no meio da natureza para fazer essa transmutação na própria natureza. E eu preciso que seja um local que esteja, né, como eu disse, em meio à natureza, que tenha um bom sinal de internet, né? Então não é uma roça tão roça, precisa ser uma roça mais moderna. Exato. E já descobri que aqui perto tem muito. Ademilde, mãozinha levantada aqui com uma pergunta. Você Sim. falou aí agora, indo para o sítio, você falou que às vezes a gente quer uma coisa, mas não consegue, aquilo não vai, né? Ainda então, não há eu tenho aqui eu tenho aqui uma pergunta.
Sim. Que crença limitante foi preciso você transformar para aceitar que você pode ter o sítio? A crença limitante era de que é uma coisa também que agora falando, né, antes até de responder, de uma frase que você falou lá no primeiro curso naquela casa pequena. Uma pessoa disse assim: eu sou autônoma e por isso eu não tenho liberdade financeira. E aí você fez a correção. Então vamos reescrever essa frase. Você reescreveu, essa é uma das frases que eu tenho no meu caderninho. Eu sou autônoma e eu posso ter liberdade financeira. Então, essa foi uma crença, de achar que, pelo fato de ser autônomo... Espera aí um pouquinho, Ademil. Você pode repetir a frase devagar? Porque eu quero anotar. Eu sou autônoma e posso ter liberdade financeira. Ah, que maravilha essa frase. Essa está ótima para mim. Então, naquela época, eu ainda acreditava que precisava trabalhar muito para alcançar os meus objetivos. E, ao longo desse tempo, juntando, né, as outras terapias e a visualização sempre junto, mas juntando com outras coisas também, eu fui entendendo que não é necessário trabalhar tanto para você ter dinheiro. Então, hoje... Um momentinho agora, Ademil, momento. Cortando você para trazer assim. Então, porque não pode parecer mágica, isso que você está afirmando, né? Não então, é mágica. Você junta tudo isso que você aprendeu. Exato. Você primeiro trabalhou fazendo todos esses cursos, aprendendo tudo isso, se tornando a pessoa que você é hoje. Aí depois, então, você pode afirmar: eu não preciso trabalhar muito. Por quê? Porque você organizou a sua energia, a sua crença que era limitante, ela virou crença que te apoia. Virou uma então, crença libertadora. Você chegar nessa afirmação, você precisa trabalhar bastante para transformar. Fala, no burro em ponto de faca. Eu preciso trabalhar onde? Preciso trabalhar internamente. Exato, não é? Porque aí, quando você vai resolvendo o seu interno, as crenças limitantes, principalmente, se tornam crenças que te apoiam, você vibra na vibração exatamente dessa frase. Eu sou autônoma e posso ter liberdade financeira. Porque a palavra, ela só não faz nada. É preciso que seja uma palavra que bate com a minha atitude interna. Exato. É isso, Ademilde? Exatamente isso. E até trazendo um pouco do Joe Dispenza, né? O Joe Dispenza fala isso também, é você agir como gostaria de ser. Ou seja, tomar posse, né, daquela situação. Se eu quero morar numa casa grande, por que eu vou plantar só suculentas? Né? Muito interessante isso. Muito interessante. Eu passei por isso, eu vou contar rapidamente um caso que eu gosto dele. Eu passei por isso em São Paulo. Em São Paulo, eu preenchi não era um sonho, mas uma coisa que eu achava interessante e que eu vi acontecendo, eu vi a imagem na minha frente uma vez. Eu morei num apartamento que era um apartamento 1 por andar. Era uma coisa assim imensa. E era no edifício de um camarada lá, que eu sempre esqueço o nome dele, chique. Então, era um negócio assim, genial, né? Nos jardins, em São Paulo, 1 por andar, aquela história, eu nunca nem tinha visto isso. Era o elevador só descia no meu apartamento, né? Nunca tinha visto isso, mas eu tinha pensado que era legal isso, né? De repente, nós estávamos, nós, a firma pagando, porque senão a gente não ia morar, a gente ia pagar para morar nisso, né? Não ia. A firma pagando, né? Então, nós. Aí eu arranjei, Ademil, gente, arranjei um decorador. Aí sabe o que o decorador falou comigo? Ótimo, maravilhoso, muito simpático.
falou comigo, não compra coisa grande para o seu apartamento. Eu não consegui nem encher a sala do apartamento, tão grande que era sala e copas. Não compra coisa grande para o seu apartamento, uma mesa chinesa que eu tenho até hoje, que eu queria para botar na entrada, chegada do apartamento, no hall. Não compra coisa grande para o seu apartamento, porque depois você vai para um pequeno, como é que você vai fazer? Eu olhei para ele, até bem sem educação, né? Falei, mas escuta, se eu estou morando nesse apartamento desse tamanho e vou ficar comprando coisa pequena, não preciso morar aqui, posso ir para um pequeno, né? Estou aqui no grande, vou comprar coisa grande. Então, é interessante isso, né? Porque se você ficar morando nesse apartamento pensando que você vai mudar para um pequeno, você não está curtindo ele, né? Você pediu ele e não está curtindo, não está conseguindo curtir, porque você já está com a cabeça, né, no pequeno. Então, claro, eu não melhorei em nada morando num apartamento grande, mas consegui realizar isso. E depois eu saí de lá numa boa, não tive problema nenhum de sair. Todo mundo pensando, você vai largar esse por andar. Falei, mas não é nem meu, né? Então, saí também. Exato. Muito interessante, Ademildes, as coisas que você... A Aline levantou a mão. Pode falar, Aline. Eu achei interessante você falar isso, Alzira, sobre por que eu vou ficar aqui no grande comprando coisas para um pequeno. Também, às vezes, a gente chega no que a gente quer e fica aquela coisa assim, mas e se amanhã não tiver mais? E isso, de certa forma, eu acho que você muda a sua frequência para uma coisa, para perda. E claro. Eu acho que interessante, não sei se a Demildes vai concordar comigo, quando a gente alcança aquilo que a gente, né, tanto quis, é importante a gente se monitorar para continuar nessa vibração dali, de aqui tá bom, é isso que o universo trouxe para mim, é isso que eu mereço, eu vou usar isso porque isso me pertence. E não, às vezes, porque eu já observei que isso acontece comigo, às vezes eu faço todo esse planejamento da visualização, e quando chega aquilo que eu queria, eu penso, e se eu tiver que vender isso depois? E se eu perder isso depois? E aí eu observo que a minha frequência já está totalmente diferente daquela que eu estava antes, que era de quando eu recebi, de quando eu alcancei. E aí, não sei se o que eu estou falando faz sentido ou não, a Demilson pode me orientar também, da gente ter esse cuidado também, de se manter na frequência, né, da gratidão de ter recebido e ficar, né, tomar posse daquilo mesmo. Tomar posse, não é, Demilson? Eu vou falar depois, você fala, quando a gente fala diferente. Tomar posse é muito legal, mas a gente precisa aceitar isso e ver, porque é o que a Demilson trouxe. A crença limitante, eu preciso estudar ela e resolver ela, porque senão eu não consigo, né? Ver que está te acontecendo isso, prestar atenção e buscar ajuda para ir resolvendo isso em você, né? Para você começar a aceitar, porque de fato o medo, né? Eu tenho muito medo dessa frequência, mas você observa e procura ajuda e olha a crença limitante e vai trabalhando, né? Como a Demildes fez. O que você diria, Demildes? Eu acho que é isso mesmo que a Aline falou, de aceitar aquela nova situação. Até porque quando a gente faz isso através desse exercício da visualização, o ideal é que a gente, aliás, para que aconteça, o ideal é que a gente já entre naquela frequência. O entrar na frequência é que vai fazer com que chegue. Aí, quando chega, se você começa a olhar demais, será que agora, nossa, chegou, o que eu faço com isso? Nada de braçada. Chegou, abraça. É seu, é conquista. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Porque eu vejo isso em algumas pessoas que, às vezes, conquista, mas quem está do lado não conquistou. Tipo, um irmão, uma mãe, alguém muito próximo, alguém que aquela pessoa ama, não tem naquela quantidade, nem naquela qualidade. Ou, às vezes, tem na quantidade, mas não tem na qualidade. Aí fala, nossa, eu já consegui, fulano ainda não, nossa. O outro ainda não, porque o outro não fez o caminho que você fez.
Né? Então, se você já conquistou, né, quando a gente chega nesse lugar de ter conquistado determinada coisa, é aceitar aquilo de verdade. Não, se chegou até se eu conseguir chegar até aqui, é porque de fato eu fiz por onde. Né? Porque eu acho até que a visualização ela tem 3 etapas, que é o silêncio, a entrega e a gratidão. Porque quando você... E o movimento, né? O silêncio, a entrega, a gratidão e o movimento. Na verdade, são 4. Porque quando você aceita, silencia, você escuta. Se você escuta, você vai escutar que chegou, aceitou, agradeceu. Nem precisa necessariamente ser nessa ordem. E o movimento. Porque não vai chegar, como a Alzira falou, não é milagre. Né? Eu agradeci, silenciei, escutei chegar, aceitei e movimentei tudo isso junto, né? Ah, eu quero ir para um lugar maior. Tá, o que eu posso fazer? Esse é o movimento. Posso ter uma planta maior. Hoje, a minha planta que está aqui já em andamento é um pé de tamarindo. Impossível ela ficar onde eu estou. Então, realmente, o lugar para ela já está materializado, já está aí. Eu vou tomar posse dele ainda esse ano. Então, assim, E, Ademilson, eu quero também falar o seguinte para a Aline, que se houvesse incômodo, né, que você está trazendo isso, maravilhoso, mas pode ser que venha esse incômodo que ela está falando. Então, é preciso sim, que ela colhe esse incômodo e vá ver o que ela pode fazer com ele, né? exato. Agora, ela tem aí você que pode ajudar com a criança limitante, podemos ajudar com o incômodo, pode ser criança interior, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser lá atrás na nossa família, porque agora a gente vendo, o Demildo também está vendo a constelação familiar, a gente sabe, né? Que lá atrás na nossa família, não precisa ser o irmão que a gente sabe, pode ser um que a gente não sabe, não conseguiu conquistar aquilo. E essa energia está vindo para a Aline. Então, tudo isso ela pode olhar e resolver. E continuando com a visualização criativa, né? Exato. Porque, Exatamente. por exemplo, pode mudar eu sair do meu por andar, né? As pessoas todas apavoradas, porque estão bem ali, né? Olha, eu acreditei naquele por andar, né? Todo mundo falou comigo apavorado, eu falei, não é meu, se eu não for para onde eu vou, e esse cara pede o apartamento, eu não tenho nem o apartamento, nem o para onde eu ia. E eu disse para as pessoas assim, lá na frente vou achar tão bom ou melhor, tão grande ou maior. Pois fomos para o próximo apartamento na Alemanha. Era imenso. Havia um corredor que tinha 13 metros de comprimento. Um senhor que foi lá, porque na Alemanha eles vigiam o gás para não explodir nada. Ele foi lá e, não sei porquê, tinha que medir o corredor. Ele mediu uma vez, voltou e falou comigo, minha senhora, esse corredor tem 13 metros de comprimento? Falei com ele, Ele mediu outra vez, ele não acreditou nos passos dele. Mediu outra vez. Voltou e falou comigo, minha senhora, esse corredor tem 13 metros de comprimento. Moço, já me falou isso. Isso em alemão, né? Moço, já me falou isso. Ele falou, minha senhora, eu nunca vi isso. Eu falei, moço, nem eu. E nem sabia que isso tinha 13 metros. Ele é meio longo, né? Mas... Então, é uma coisa interessante, porque eu acreditei, né? E quando eu vi o apartamento, estava um horror. Eles reformaram todo para nós. Meu marido acreditou, eu não. Né? Mas aí ele me explicou que ficar bom, eu aceitei. Mas o apartamento era assim, ele era um edifício tombado, sabe? Antiquíssimo. Só pode mexer por dentro, por fora não. Estou vendo o edifício. Uma coisa de doido isso, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque tem um livro que chama Crer para Ver, que é exatamente o que a Demilde está falando. Além de crer para ver, você vai formando o que te leva a crer. Mas é o que está vibrando na sua cabeça ou em você todo, né? O Marcelo se vendo lá na coisa já conhecida, é isso aí. Mas quando a gente duvida, a gente aceita que tenha dúvida, abraça ela, colhe, trata dela, dá colo e vai em frente. Não é? Exatamente. Porque as dúvidas elas vão ocorrer, né, Alzira? Eu contando isso aqui agora, à medida que eu vou falando,
vai vindo, né, na minha mente o trajeto. Porque depois que a gente realiza, quando a gente conta a história, parece que foi simples, que foi fácil, que foi rápido. Não, não foi. Foi um processo, né? Isso teve algumas etapas mais alegres, outras etapas mais dolorosas, mas eram etapas. E o medo aconteceu nessa época várias vezes, a raiva várias vezes, a ira algumas vezes. Por que isso não aconteceu claro. ainda? Não, porque ainda não é a hora. Aí você conversa com você mesmo e fala, olha, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Nem tá querendo ir no colo agora. Eu estou lembrando de uma realização sua. Vamos, Alzira. Ótimo. Eu estou lembrando de uma realização sua e eu vou pedir para você contar. E nós nem combinamos quanto tempo durava isso, mas já estamos há mais de 1h30. O papo, Ademilson, eu podia ficar o resto da noite aqui, né? Quando está no caso de visualização criativa, eu amo. Mas eu vou pedir para a Ademilson contar para vocês o caso do cabelo dela, tão bonito atualmente. Fala que você pode contar, Ademilson? Posso, esse caso é muito engraçado. Gente, é uma loucura. Eu lembro até as datas, de tão marcante que isso foi. Eu usava o cabelo escovado, pranchado, para ser mais específico. Fazia progressiva, luzes, tudo isso aí que deixa a gente horas lá dentro. Até loura, né? Eu não lembro de ser loura, não. Era luzes, eu usava luzes. Depois eu vou te mandar uma foto. E aí, eu fui num festival, num parque aqui em Belo Horizonte, o Parque Municipal, e conheci uma cabeleireira lá maravilhosa, Dora Alves, o nome dela. E aí, em 20 minutos, aquela mulher fez um negócio no meu cabelo, que eu falei, gente, como que essa mulher conseguiu isso, né? E eu já vinha há um tempo querendo assumir os meus cachos, mas não tinha coragem. As minhas irmãs todas faziam escova e eu queria ser igual a elas, então eu não fazia, não tinha coragem mesmo. A verdade era essa, eu não tinha coragem de mudar. Mas aquela mexida que a mulher deu no meu cabelo me tocou assim. Falei, não, é possível ter um cabelo cacheado e bonito. Mas eu olhei para ela e imagina aquela mulher linda, empoderada, o cabelo black power lá em cima, todo arrumado, lenço, coisa mais linda. Eu falei, deve ser uma fortuna o salão dessa mulher. Peguei o cartão dela, guardei o cartão, mas não tinha coragem de ligar para marcar, porque eu achava que seria caríssimo. E eu, imagina, né? Naquela ainda consciência de que autônomo não podia ter liberdade financeira, eu ia num salão caríssimo para arrumar o cabelo? Claro que não, né? Era melhor fazer a escova em casa mesmo, ficar lá se matando debaixo do secador. Um determinado dia, alguns anos depois, não vou nem falar quantos, falei, quer saber? Vou lá nessa mulher. Seja lá quanto for, eu posso pagar. Eu acho que já tinha passado uns 5 ou 6 anos. Eu posso pagar. Cheguei lá, liguei, marquei horário, não perguntei preço. Falei para ela, Dora, não quero mais fazer escova. E queria que você olhasse meu cabelo. Ela me perguntou quanto que eu tinha conhecido, eu falei e tal. Aí eu falei, quanto é? Depois que ela tinha feito, quanto é? R$50. Igual a música aí, né, do sertanejo universitário. R$50. Gente, eu passei quantos anos? E era só R$50. Desde o primeiro dia eu podia pagar. Isso aí é uma coisa também muito impressionante, né? É realmente a crença limitante. Mas agora você se livrou e é só lavar, principalmente com os produtos da Dora, a vez que eu fui em Belo Horizonte, comprei. Pois é. A última vez que eu fui em Belo Horizonte, comprei os produtos da Dora. Exato. Então, assim, desde o primeiro dia, eu podia pagar. Quer dizer, não é que eu podia pagar, eu tinha o dinheiro para pagar, é diferente, né? Eu tinha o dinheiro para pagar, mas aceitar que podia pagar, aí já foi outra etapa. Então, hoje eu só vou na Dora. E pensa, até hoje. Agora, quero saber, alguém tem outra pergunta sobre... Até hoje você adora, né? Você continua, Ademilson, com a mesma cabeleireira?
Continuo. Mês passado eu já fui lá, o cabelo estava muito grande, já precisa dar uma cortada. Aí vai lá, corta, hidrata. Maravilha. Ela continua cobrando. Ela aumentou um pouquinho agora aumentou aí uns 30%. Mas ainda assim, Que bom. financeiramente... Mas foi muito interessante, porque da última vez que eu estive em Belo Horizonte, eu consegui a Dora. Eu quero contar, Demir, que eu consegui a Dora da última vez. Está ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Está ouvindo? Todo mundo? Sim. Da última vez eu consegui a cabeleireira da Demildes. E comprei os produtos da cabeleireira da Demildes. Trouxe. Cheguei aqui em Estocolmo, vejam vocês como o mundo é pequeno, trazendo outros produtos de Belo Horizonte para uma mineira que mora aqui, a Kátia. E aí, já que ela me pede para trazer produtos do Brasil, contei para ela dos produtos da Dora. E mandei o cartão da Dora. Ela pegou o cartão da Dora, depois me telefonou. Alzira, você não acredita. O marido da Dora é irmão do marido da minha tia. Falei com ela, não acredito. Vocês já pensaram? Minha namora, eu trouxe outros produtos para ela. Fui a Dora. Há quantos anos eu vou a Belo Horizonte, na casa da Demildes, e não consegui ir na Dora de jeito nenhum. Falei com a Demildes dessa vez, eu não quero saber, eu vou na Dora. Trouxe os produtos da Dora, o cartãozinho da Dora, mandei para essa menina, ela falou, Alzira, ela é casada com um homem que é irmão do marido da minha tia. Falei com ela, sim, além de tudo, é sincronicidade, né? Demais. Sincronicidade. Vocês têm alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre essas maravilhas da visualização criativa? Quer contar alguma coisa que aconteceu com vocês? Se não quiserem contar hoje, podem contar na próxima, mesmo sem a Demildes. Ninguém tem pergunta. Ô, Alzira, na verdade, assim, eu andei lendo um pouco sobre essa questão de crença limitante e... sobre a questão de quê? Crença limitante. Escutou? De crença limitante. Você leu sobre isso? Eu li, e assim, nessa leitura, colocando em 3 categorias: a crença limitante de identidade, de capacidade e de merecimento. Então, assim, se essas categorias, essa forma, digamos assim, de visualizar, de dividir as crenças limitantes conforme a identidade da pessoa, a capacidade e o merecimento, quando foi falado, não me recordo aí por quem, do perigo, do receio de achar que, quando conquistar uma coisa, ela não seja merecedora, né? Eu acho que realmente é um risco, porque se você conquista, mas não se acha merecedora daquela conquista, a tendência, eu acho que é de perda. Se você não perda. É de perda, não é? Então, assim, se trabalhar para não permitir com que aquela crença limitante de merecimento ela exista dentro de você, sob pena de você conquistar. Exatamente. E ao mesmo tempo que conquista, você perde. E o exemplo que foi dado disso, que é muito comum, de algumas pessoas que conquistam, por exemplo, ganham na loto. Elas ganham, mas com um certo tempo perdem, loto, loteria esportiva, coisa do tipo, mas não estão preparadas, não se acham merecedoras daquele prêmio, acaba, em pouco tempo, se desfazendo de todo aquele patrimônio. Perdem tudo, absolutamente. Ficam até mais pobres. Exatamente isso, é a crença limitante. Agora, a crença limitante, você precisa ir trabalhar de alguma maneira, né? Tem um método que é excelente, que se chama Psyche, eu tenho esse curso,
E o Psyche transforma sua crença limitante em crença que te apoia. Porque sozinho a gente não faz isso, não. Precisa de ajuda terapêutica também, né? E o Psyche transforma a crença limitante na hora. Claro que uma crença limitante tem várias outras junto, né? Mas ele transforma na hora. Mas eu já dei também, Marcelo, um curso de crença limitante, a gente pode repetir. Ok? Certo. E a gente pode falar sobre isso também durante a leitura do livro, pode fazer curso, a gente pode combinar. Mas eu vou agora, então, agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigada. Gostei muito de nós termos começado brilhantemente com a presença da Demilde, nosso trabalho hoje. Em fevereiro não teremos ninguém para falar, então vamos ler o livro direitinho. Ok? Ademildes, eu te agradeço imensamente. Você está sempre aparecer. Eu não despedida. Não ouvi o que você falou antes. Eu só ouvi falei... você falando que em março não vai ter, que vai ser a leitura direta. O restante não ouvi. Eu disse que eu estou muito feliz com o começo desse trabalho hoje. Muitas pessoas que queriam vir não puderam, então virão na próxima. E, Ademildes, eu disse que fiquei muito feliz em termos começado tão brilhantemente com a sua presença, trazendo da sua maneira, com seus exemplos. Eu sei que existem milhões de outros. Hoje, aqui para nós, refrescando o que a gente aprendeu sobre visualização criativa. É sempre um prazer trabalhar com você, Ademildes. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. É uma alegria grande estar com vocês aí. Muito, muito bom mesmo. A gente está junto. E quando você tiver alguma novidade, tiver curso que você vai dar, por favor, manda a divulgação, né, se for possível por online, e eu passo para o grupo para eles poderem acessar as novidades que você estiver trazendo. Maravilha. Okay? Deixar. Envio sim. Eu desejo a Ademildes e a todos nós, a todos vocês, a quem não veio também, muita prosperidade, muita condição de aceitação de isso já está aqui para nós e que muita coisa nós ainda não conseguimos abrir para entrar. Vamos começar a fazer eu estou muito precisada dela, essa imagem, nós abrindo os braços e deixando entrar. Eu vou recomeçar a fazer uma coisa que eu fazia e parei de fazer. Todo dia de manhã, em frente à janela ou à porta. Obrigada, Senhor, por eu estar aqui e agora. Eu mereço azul. Tudo de bom que vem para a minha vida agora. Eu vou mandar a frase inteira no grupo. Tá? Isso é maravilhoso. Oi? Eu tenho essa frase colada na janela. Eu tenho colado na janela. Quando eu maravilhoso. Maravilhoso. Cada um pode colar em algum lugar, mas é abrir os braços mesmo, porque o universo adora teatro. Tá? Então, abraços e... Se não puder abrir, porque às vezes tem gente perto, não pode, chega na janela calmamente e fala a frase só em pensamento. Ok? Agradeço muito por vocês terem, num sábado à tarde, à noite, estarem aqui na telinha comigo. Deus abençoe todos, Marcelo, Kaique, todas vocês, e vamos nos imaginar, para terminar, dentro de uma bolha rosa, com muito espaço para nós, em que nós nos sintamos completamente protegidas. Todos nós, dentro de uma bolha rosa. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém.
Eu amo fazer esse trabalho. Obrigada. Obrigada, Boa noite. Alzira. Obrigada, Demildes. Boa noite. Obrigada a todo boa mundo. Noite, boa noite. Muito bom ver a Obrigado a cara vocês de todo também. mundo. Gratidão, Alzira. Alzira. Obrigada, Muito Alzira. obrigada. Por favor. Eu acho que é Obrigada. da Caterina. Será que é da Caterina? Uma frase que sempre eu falo de manhã, que foi o marco que você me apresentou, que seria isso: que isso ou algo melhor aconteça agora para o bem maior de todos os envolvidos. Maravilhoso. É um mantra. Isso, pode mandar no grupo, por favor, Edilene. Por favor. Tá? Eu vou mandar outra. Ademilde, muito obrigada. Gratidão. Boa noite. Obrigada. Gratidão. Que Deus abençoe todos nós. Namastê. Tchau, tchau.